Glória a Deus, aleluia. Mais uma vez na presença do Senhor. Pai Santo, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez na Tua presença, eis-me aqui, Senhor Jesus, como instrumento para falar com o Teu povo, Deus, nesta noite, em nome de Jesus. Falando, Pai, aprendendo a ser. Nunca vivemos um momento tão difícil como a humanidade nos dias de hoje está vivendo, seja no contexto financeiro, familiar, social e espiritual. Paulo nos alerta em 2 Timóteo 3:1. Ele escreveu para Timóteo: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Diante de tudo o que estamos presenciando ou experimentando, qual tem sido a nossa reação e posicionamento como os filhos de Deus? Seriam iguais aos daqueles que não creem em Deus e vivem sem esperança? Hoje, como nunca, devemos aprender a viver em meio às crises, situações difíceis e provações, sem permitir que essas circunstâncias afetem a nossa paz interior, alegria e confiança em Deus. Alguém que soube viver feliz. Este foi o apóstolo Paulo. É um exemplo para todos os cristãos de alguém que aprendeu a ser feliz. E ele diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes o meu favor, o nosso cuidado, a qual também já tinhas antes, mas vos faltava a oportunidade. Aqui Paulo nos ensina. Ele soube ser feliz. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em tudo e em qualquer situação. Ele disse isso no livro de Filipenses 4:10 e 11. Ele estava querendo dizer aqui que aprendeu a não ser controlado pelas circunstâncias da vida. Não dependo das circunstâncias ao meu redor para ser feliz. Nós temos que aprender como Paulo. Ele não olhava as dificuldades, as circunstâncias, mas ele declarou que em tudo ele aprendeu a viver feliz, ele aprendeu a viver contente. Paulo não estava escrevendo simplesmente como um apóstolo que tinha que dar uma mensagem a uma igreja que ele havia fundado. Ele escreveu o que sentia, como um amigo, para amigos que amava. Ele escreveu essa carta, ele estava dentro da prisão, ele estava preso. Por seu exemplo, ele procurou mostrar que as circunstâncias que circundam a vida de um cristão não devem ser os fatores que determinam suas atitudes para com a vida. Como Paulo alcançou essa condição? Ele disse: eu aprendi. Certamente ele não gostava das dificuldades que estava experimentando. Ele não era um masoquista espiritual, nem alguém que gostasse de sofrer, mas aprendeu por experiência a estar contente em meio aos contratempos da vida. Para piorar a situação, ele tinha um espinho na carne, o que o fazia sofrer. E a palavra de Deus nos diz que por 3 vezes ele orou a Deus para que o espinho fosse tirado. Humanamente, esse espinho o angustiava e o impedia talvez de realizar um melhor trabalho para Deus. A resposta de Deus para Paulo, naquele momento que ele estava sentindo, a resposta de Deus foi: a minha graça te basta, em 2 Coríntios 12:9. Ele foi feliz em qualquer circunstância. Paulo aprendeu também a viver contente em toda situação, porque colocou na mente certos conceitos básicos da vida cristã. Situações são temporárias, sempre mudam ou passam, e eu não posso depender delas, nós não podemos depender delas. O que importa, acima de tudo, é minha relação de amizade com Deus e a minha paz interior. Deste relacionamento depende a minha segurança. Deus cuida de mim, Deus cuida de nós. Tudo está sob o seu controle e nada acontece comigo, com vocês, sem que Ele saiba ou permita.
Isso nos dá tranquilidade, portanto, não vamos nos permitir que situações ruins roubem a nossa paz e a nossa alegria. Nós temos que ter satisfação em Cristo. O princípio que emerge aqui e que Paulo tinha aprendido a encontrar contentamento na sua satisfação em Cristo. Você e eu precisamos aprender com esta lição. Aprender a ter satisfação em Cristo, a ter satisfação na palavra. Porque quando nós temos um encontro com o Senhor, de nada nós temos falta. Em tempos de paz, normalmente só temos uma experiência teórica com Deus. Em tempo de tribulações, verdadeiramente aprendemos a confiar em Deus e a ter uma experiência real com Ele. A amizade e confiança de Paulo em Deus eram tão grandes e reais que as demais coisas dessa vida não interferiam negativamente em sua vida. Conclusão. Devemos acreditar que o maior auxílio para Paulo em seu aprendizado de como ser feliz em meio às dificuldades foi o fato dele olhar e seguir o grande e perfeito exemplo de Cristo. Portanto, também nós, visto que temos rodear-nos tão grande número de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, a qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou a tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não nos fadigueis, desmaiando em vossas almas. Isso está em Hebreus 12, 1, 2 e 3. Ele aplicou esse exemplo em sua vida pessoal. No tempo em que vivemos, precisamos também, como nunca, fixar nossos olhos em Cristo. Não sei quais são as suas lutas, as suas tribulações, a sua dificuldade, enfermidades, tribulações, mas de uma coisa eu sei, nós podemos confiar em Cristo, pois nele encontramos o ânimo e a força que necessitamos. Não precisamos temer, pois a promessa é: não estou só, porque o Pai está comigo. João 16, 32. Então, em nome de Jesus Cristo, não tema as tribulações da vida e que você venha lembrar daquilo que te dá esperança, em nome do Senhor Jesus. E o que te dá esperança é a palavra, o que te dá esperança é a verdade, o que te dá esperança é o Cristo vivo que morreu por ti, é um homem que disse que iria preparar lugar para nós, mas nos deixaria o órfão, nos deixaria o Consolador, e que em nome de Jesus Cristo, que nessa noite você possa lembrar que perto de ti, que dentro de ti há um Consolador e você pode ser feliz, porque é uma escolha. Então nesta noite, em nome de Senhor Jesus, escolha ser feliz para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Esta é a palavra, em nome de Jesus.